Olá, como vai você? Tudo bem? Bom, ontem, dia 5, de outubro, nós vimos o primeiro-ministro de Israel chamando a França no cantão, chamando o presidente da França para um despertamento. Ali ele alegou, que está combatendo em 7 frentes os grupos radicais islâmicos, que são terroristas. Ali ele chamou, a atenção do Emmanuel Macron, porque o Emmanuel Macron está querendo evitar ou está propagando, ou está incentivando pessoas a não ajudar Israel nessa batalha, com equipamento bélico, com armamento e tudo. É um caso até curioso, porque quem tem mais de 20 anos aí vai lembrar de pelo menos um atentado que a França sofreu desses radicais islâmicos. Os franceses cometeram um erro muito grande quando eles abriram, a fronteira, incentivaram, uma política populista por conveniência, abraçando todo mundo que vinha do Oriente e do Norte da África, aqueles refugiados que vinham, sem ao menos criar, ou propor para eles um termo, para que eles respeitassem a cultura da França. E agora não respeitam, a cultura dos franceses. E aquilo que a cultura francesa defende, ou gosta, ou sempre praticou, que não agrada a eles, é motivo para que eles se irrite, e ataque algum francês ou determinado lugar, como atacou há pouco tempo o jornal lá da França, que fez uma charge lá com a caricatura, do profeta Maomé. Então cometeram esse erro de não propor para eles, a assinatura de um termo de condicionância à cultura francesa, e agora estão se levantando mais uma vez contra, o Benjamin Netanyahu por estar combatendo esses grupos radicais islâmicos, esses grupos terroristas, quando deveriam estar do lado do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ou seja, estão cometendo um erro ainda maior por covardia, por medo, de perder a popularidade e também, de sofrer retaliações desses grupos radicais. É uma covardia muito grande. Eu estou comentando isso aqui porque há alguns dias os religiosos aí pediram para ficar fora dessa guerra, para não serem convocados, para o combate. A situação não permite, que ninguém fique de fora, principalmente se tratando de um país pequeno como Israel. E por que, eles teriam esse direito de ficar de fora, sendo que os seus irmãos estão dando a vida pela sobrevivência da nação? Se a nação for destruída, o que eu acho que não vai ser o caso, não vai chegar a este ponto, como aconteceu algumas vezes no passado, eles iam viver de quê? É preferível eles pegarem armas, irem lá combater esses radicais que querem a destruição de Israel do que ficar com o braço cruzado lá vivendo só de religião. Concorda comigo? No passado, em situações extremas, é, apareceram pessoas também que se levantaram contra esses grupos religiosos, esses isentões religiosos lá de Israel. A gente vê isso acontecer nos dias de Jesus, quando Jesus ele fala para os seus discípulos que do Oriente ao Ocidente, Israel seria devastada, seria destruída, lá em Lucas, no capítulo 21, eu não lembro agora o versículo certinho, ele diz ali em Lucas 21, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, sem que Jerusalém fosse cercada, sitiada, e que todo aquele mal acontecesse, sem que Jerusalém fosse devastada, do Oriente ao Ocidente. E ali, naquele tempo, Jesus, uma das pessoas, um dos grupos, que ele mais se levantou contra foi o grupo dos religiosos, dos isentões de Israel, que vivia propagando mentiras, para o povo de Israel, para o povo judeu, iludindo o povo que Deus ia protegê-los, que Deus ia livrá-los, que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, sendo que o momento era de destruição. O céu já estava rubro, porque os romanos já estavam ali dentro. A figueira já estava dando, os seus primeiros frutos para uma nova dispensação, para uma nova fase na história. Assim como a figueira dá os seus primeiros brotos, para uma nova fase na sua história, na sua vida, para que ela dê os seus frutos, Israel estava dando já os primeiros frutos para uma nova época, uma nova dispensação, uma nova fase que ia começar na história do povo de Israel. Então a figueira já estava dando, os seus primeiros brotos ali, os seus primeiros ramos. E em breve começaria uma nova fase na vida do povo de Israel. E os sacerdotes ali, isentões, estavam conduzindo o povo a uma vida contrária à vida que estava
sendo proposta, que estava começando a ser proposta para o povo judeu, né? E veio romanos ali e assolaram Jerusalém, assolaram Israel, colocou um fim, né, naquela dispensação. Mas lá no passado também aconteceu isso. A gente vê nos dias de Jeremias, Jeremias se levantando e alertando o povo judeu que era para eles se arrependerem das suas atitudes, que era para eles se submeterem ao Império Babilônico, porque se eles não se submetessem ao Império Babilônico, os babilônicos viriam e arrasariam Israel. Como arrasou Israel naqueles dias? Foram lá por 3 vezes e por 3 vezes assolaram, até acabar completamente com Jerusalém. Então Jeremias aparece ali, naquele contexto, e ele aparece levantando principalmente contra quem? Contra os isentões religiosos, que estava levando o povo no sentido contrário dos fatos que iria acontecer, ou dos fatos que deveria acontecer caso eles não se submetessem ao rei de Babilônia. E ali ele fala que eles armavam ciladas, que eles armavam armadilha, que eles prendiam os homens, e fala uma coisa muito interessante. Fala o que acontecerá depois que o mal vier. Por quê? Porque depois que Jerusalém fosse completamente destruída, como foi lá nos dias de Jeremias e como foi nos dias de Jesus, não teria templo, não teria gente, não teria estrutura, não teria motivo para o sacerdócio judaico continuar, para aqueles sacerdotes continuarem. Não teria, acabaria com a história, acabaria com a cultura judaica. Então não fazia sentido o sacerdote ficar mentindo, iludindo as pessoas, tanto nos dias de Jeremias quanto nos dias de Jesus. Porque depois que aquele mal viesse, como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 5, depois que aquele mal viesse, o que seria daqueles sacerdotes? Então seria o fim deles. Seria o fim do sacerdote, porque Jerusalém seria completamente destruída e com ela o templo. Seria o fim dos sacerdotes. Assim como nos dias de Jesus. Foi o fim daquele sacerdócio, né? Foi o fim daquele sistema, foi o fim daquela dispensação. E foi um fim definitivo daquela cultura que os judeus praticavam naqueles dias. Então eu vi uma semelhança, né, com o que está acontecendo agora, com os religiosos judeus pedindo a Netanyahu para não serem convocados, né, para essa guerra, para esse conflito, com esses dois fatos, né? Netanyahu se levantou, questionou, né, a atitude deles e convocou-os para a guerra, convocou-os para a realidade, chamou-os para a realidade. Nos dias de Jesus foi a mesma coisa. Jesus passou o tempo ali chamando as pessoas para a realidade daquele momento, daquele fim que estava profetizado, né, pelos profetas para acontecer ali no primeiro século. E também nos dias de Jeremias. Jeremias chamou os religiosos da sua época para a realidade. O que ia acontecer? Porque, havendo a destruição babilônica, não havia campo nem espaço para os sacerdotes poder exercer a sua função. Então, eu achei interessante isso e eu quis fazer esse comentário aqui com você, porque não acredito de maneira nenhuma que Israel vai ser devastada, como foi nos dias de Jesus e como foi nos dias de Jeremias, pelos babilônicos. Mas é uma situação interessante, né? E eu achei válido comentar aqui com você. E agora eu quero te deixar só um forte abraço, ok? Um forte abraço para você. Espero que o comentário tenha sido útil aí, tenha sido interessante para você. Bacana?